contexto do Novo Testamento, a nação judaica não era homogênea. Ao contrário disso, ela estava dividida em vários grupos e partidos com doutrinas, ideologias e tradições distintas, movidos ora por motivações políticas, ora religiosas. Gostou desse tema? Então já curta esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Saduceus, fariseus, essênios, zelotes e herodianos formavam os principais partidos políticos e seitas religiosas daquela época. Veremos as características desses grupos e como Jesus, com a sua sabedoria e coragem, conviveu e reagiu a eles, nos deixando o exemplo de como viver dentro de um ambiente de pluralismo religioso, como o presenciado nos dias atuais, com respeito e defesa da verdade. Você está gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo, ok? Começaremos falando dos herodianos. Eles eram os defensores da dominação romana na Palestina. Estavam a serviço de Herodes, como o próprio nome já diz, né? E eram os mais ferrenhos perseguidores dos movimentos subversivos. Os evangelhos também os mencionam. Tinham características de agremiação partidária, apoiando a dinastia dos Herodes, que deviam seu poder às forças romanas. Os herodianos se opunham a Jesus por receio que ele pudesse promover perturbações públicas por meio de seus ensinamentos morais. Eram movidos mais por interesses políticos do que religiosos, tanto que não tinham uma ortodoxia clara. Ainda hoje, alguns grupos religiosos são mais movidos por interesses políticos do que pelas convicções de fé. Então abre o olho, hein? O próximo grupo são os chamados publicanos, ou cobradores de impostos, que eram os coletores de tributos e taxas destinados ao Império Romano. Por isso, eles eram odiados pelo povo. Podemos afirmar sem medo de errar que na época de Jesus, a profissão de publicano era a pior de todas. Eles eram comparados a pecadores da pior espécie. Há passagens nos evangelhos das quais os publicanos são equiparados aos pecadores, né? Várias passagens que a gente ouve. Jesus comia com os publicanos e pecadores. Jesus foi acusado de ser um comilão, beberrão, além de amigo de publicanos e pecadores. Jesus deixava os escribas e os fariseus irritados porque estava na companhia dos publicanos e pecadores. E os escribas e fariseus inconformados perguntavam por que eles comiam e bebiam com os publicanos e pecadores. E entre os 12 discípulos mesmo, né, como nós já sabemos, havia um ex-publicano. Isso aí. Agora vamos falar dos saduceus e sacerdotes. Os saduceus eram um partido religioso, econômico e político dominante na época de Jesus. A ele pertenciam a maioria dos sacerdotes. Favoráveis à presença romana, eram materialistas e não acreditavam na ressurreição, nem nos anjos. Apesar da pequena quantidade, os saduceus representavam a aristocracia dominante do judaísmo nos tempos do Novo Testamento. O nome desse grupo se originou de Sadoc, o pai da linhagem de sumo sacerdote durante o reinado de Salomão. Eles formavam o escalão superior dos sacerdotes e parte do sinédrio, exercendo por causa disso grande influência política. Ao contrário dos fariseus, que reconheciam a importância da tradição oral, os saduceus aceitavam somente a lei escrita, ou seja, a Torá. Por influência do helenismo e da cultura pagã, era uma religião materialista e secularizada, que negava a existência do mundo espiritual e não acreditava na ressurreição dos mortos, nem na vida futura. A vida para eles, portanto, se resumia no aqui e agora, sobre o qual Deus não tinha nenhuma interferência. Quanto a este grupo, Jesus disse aos seus discípulos para tomarem cuidado com o seu fermento, símbolo do mal e da corrupção. Vamos então aos fariseus e aos escribas. Os fariseus eram um partido leigo, muito próximo ao povo. Eles eram admirados pelo povo. A sua marca era a intransigência e rígida observação da lei, além de um elevado nível moral.
Acreditavam na ressurreição, nos anjos e aguardavam o Messias. E em número muito maior do que os saduceus, os fariseus representavam o núcleo mais rígido do judaísmo, formado basicamente por pessoas da classe média e com grande influência entre o povo. Eles eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei mosaica e, por isso, a maioria dos escribas pertencia a esse grupo. Eles enfatizavam mais a tradição oral do que a lei ao pé da letra, além de dar grande valor às tradições religiosas, como lavar as mãos antes das refeições e ao recolhimento do dízimo. Os fariseus jejuavam regularmente e enfatizavam a observância do sábado. Entretanto, eram avarentos e, em suas orações, gostavam de se vangloriar de seus atributos morais. Em razão do seu legalismo, Jesus os repreendeu, chamando esse grupo de amantes dos primeiros lugares, hipócritas e condutores cegos, porque a religiosidade deles se baseava no exterior, nos rituais e na justiça própria, em desprezo à parte mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Um dos exemplos era a invocação da tradição de Corbã, como desculpa para não cuidar de seus pais na velhice, e dizendo que seus bens haviam sido consagrados como oferta a Deus e por isso não poderiam ser utilizados. Jesus disse que eles haviam invalidado a lei pela tradição. Eis o motivo pelo qual Jesus declarou que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O próximo grupo são os essênios. Os essênios eram um grupo originalmente ligado ao clero de Jerusalém, mas que se afastou em protesto. Eles se retiraram para o deserto a fim de encarnar uma vivência genuína da fé judaica, com vida comunitária intensa e cultivo da esperança messiânica. No tempo de Jesus, algumas pessoas queriam lutar contra os romanos, outros queriam viver com os romanos, e os essênios então escolheram viver isolados, como uma resposta ao mundo louco, que se apresentava ali no primeiro século. Então, eles formaram uma comunidade na costa noroeste do Mar Morto. Lá os essênios achavam que poderiam viver como o verdadeiro povo de Deus. Eles rejeitavam Herodes, o templo e os fariseus. Em suas mentes, somente eles eram o verdadeiro povo de Israel e criaram uma comunidade pura, da qual sairia o Messias para redimir a Israel. Na verdade, eles acreditavam que Deus enviaria 2 Messias, um sacerdote e outro rei. Eles se intitulavam os Filhos da Luz e seriam utilizados pelo Messias para restabelecer o reino de Israel. Os evangelhos não mencionam os essênios. Os romanos destruíram a comunidade essênia antes de partirem para Jerusalém. Muitos acreditam que foram os essênios que escreveram os manuscritos do Mar Morto. Os essênios eram conduzidos por sacerdotes saduquistas que deixaram o templo de Jerusalém corrompido. Eles faziam rituais de pureza, compartilhavam todas as riquezas e viveram em comunidade. Eram bem rigorosos nas interpretações dos mandamentos da Torá. Eles mantiveram uma perspectiva escatológica da vida. Falaram do fim dos dias, das guerras, de Deus, da destruição final e do julgamento. Por causa dessa crença no fim próximo, parte de seus membros escolheram o celibato, em vez de se casar e construir uma família. Muito semelhante aos monges, né? Exatamente. E como grupo, eles protestaram contra os saduceus e a sua gestão corrupta do templo. Também se posicionavam contra os fariseus por causa das suas tradições e abordagens inovadoras na interpretação da Torá. No ato da admissão a essa seita, todas as pessoas entregavam suas propriedades a um fundo que era igualmente disponível a todos. Eles se banhavam antes das refeições e vestiam-se de branco. Além disso, consideravam a si mesmos os filhos da luz e viviam completamente separados do judaísmo de Jerusalém, o qual consideravam apóstatas. Vamos para o próximo grupo, os zelotas. Os zelotas eram membros do partido judaico que se opunha à dominação romana por julgá-la incompatível com a soberania do Deus de Israel. Em períodos mais turbulentos, apelavam à violência. Praticavam sequestros e assassinatos de opositores políticos.
Os sicários eram uma ala dos zelotas e eram assim chamados porque carregavam um punhal escondido. Eram um movimento subversivo caracterizado por violentos atentados. Os zelotes ou zelotas, formavam um grupo extremista que usava a rebelião e a violência contra a dominação dos romanos, pois acreditavam que tal submissão era uma traição a Deus. Há quem sugira que nosso Senhor Jesus Cristo favoreceu os zelotes e escolheu Simão, o zelote, para expressar sua aprovação em relação às suas táticas. Nada poderia ser mais errado, já que todo o ministério de Jesus era baseado em meios pacíficos, e Simão provavelmente experimentou sim uma mudança de coração. Falaremos agora dos samaritanos, descendentes da união de colonos judeus pobres trazidos para a Palestina por Sargão. A Samaria era parte da região que constituía o Reino do Norte, também chamado de Israel, após a divisão da nação nos dias de Robião, e que foi tomado pelos assírios em 722 a.C. Por algum tempo cultuaram num templo erguido no Monte Gerizim, baseando sua religião numa tradução própria do Pentateuco. Os samaritanos eram monoteístas, observavam a lei, guardavam as festas judaicas e esperavam um Messias. Os judeus não se davam com os samaritanos. Como podemos observar, Jesus viveu dentro de um contexto de pluralidade religiosa, com a existência de diversas teologias e concepções sobre Deus e sobre a espiritualidade. Embora respeitasse a crença de cada grupo e tivesse dialogado com muitos deles, ele não deixou de apontar os seus erros e de lhes falar a verdade. Jesus não se apresentou como mais uma opção religiosa entre tantos, mas como o próprio Filho de Deus, afirmando a sua exclusividade ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, ainda tem alguma dúvida sobre os partidos políticos da época de Jesus? Escreva aqui nos comentários para nós e deixa um like nesse vídeo, ok? E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, pessoal da igreja, do trabalho, sua família, principalmente lá nos grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e ajuda muito a evangelizar. E você ainda não é inscrito em nosso canal? Tá perdendo tempo, hein? Então inscreva-se agora para continuar recebendo todo o nosso conteúdo. Clica também no sininho, que assim você não nos perde de vista. Você vai receber todas as nossas atualizações. Aliás, nós temos vídeos diários aqui no canal, sempre ao meio-dia, além de mais de 100 novenas. Isso aí. E considere também fazer parte desse apostolado, contribuindo mensalmente através do apoia.se. No site apoia.se/Raiman, você pode nos ajudar com qualquer valor a partir de R$5, no boleto ou no cartão de crédito. Que Deus te abençoe e dê em dobro. Salve Maria!